acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Alô, alô, muito boa tarde. Tem Mercadão do Cruzeiro também. Vamos falar agora do Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga amanhã, quinta-feira, contra o Cuiabá, aqui no Mineirão, né? E a gente vai agora para a Toca da Raposa, trazer para a resenha aqui Guto Rabelo, porque tem mais gente pintando pro ataque e não deve parar apenas no argentino Lautaro Dias. Boa tarde, Guto. Para você, para o Henrique, para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Cruzeiro anunciou que chegou a um acordo com o Independiente Del Valle do Equador para contratar o atacante argentino Lautaro Dias, de 26 anos. O Cruzeiro vai pagar 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, por 70% dos direitos do jogador, que deve vir a Belo Horizonte na semana que vem para fazer exames médicos e, se for aprovado, assinar contrato por 4 temporadas. E o Cruzeiro está quente no mercado, quer mais jogadores, está muito interessado no volante Matheus Henrique, do Sassuolo da Itália. Jogador de 26 anos, campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021, apareceu muito bem no Grêmio. Nessa temporada ele foi bem no clube italiano, só que o Sassuolo foi rebaixado para a segunda divisão. E aí deve vender alguns jogadores. O Matheus Henrique possivelmente vai ser negociado. O Cruzeiro espera uma sinalização do clube italiano para fazer uma proposta, que deve chegar a 6 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais. O Cruzeiro está disposto a investir, a gastar para contratar o Matheus Henrique, porque entende que é um jogador que faria muita diferença. Pessoal, para fechar, uma notícia de agora há pouco, o atacante Arthur Gomes tinha expectativa de voltar amanhã, mas ele voltou a sentir um problema na coxa esquerda e não deve ficar à disposição. Marcelo. Valeu, Guto. Ótima tarde para você. Henrique, falando sobre o Lautaro, que você conhece dele, já chega para ser titular? Ele apareceu principalmente para nós aqui do Brasil há 2 anos, quando ele foi decisivo na final da Sul-Americana e no título da Sul-Americana do Del Valle, aquele sobre o São Paulo, o Rogério Ceni. Ali já se começou a falar que esse cara poderia ser um bom reforço para clubes brasileiros. Permaneceu mais 1 ano no Del Valle. É um cara experiente em competição internacional, né? O Del Valle tá sempre enfrentando times brasileiros, a gente tá vendo contra o Corinthians, sempre disputando Libertadores, então esse perfil interessa ao Cruzeiro. E é um atacante com boa idade, um atacante que sim... 26 anos, né? Vai disputar com o Caio Jorge uma posição, mas pode jogar junto também. O Cruzeiro pode encaixar o time com dupla de ataque, ele tem dinâmica, não é aquele cara de área. E o mais legal... Ele busca lateral um pouco Del mais? Valle pode ser adversário do Cruzeiro na Sul-Americana e perde o seu ainda pode atacante, valer a lei do ex. Del Valle e Boca se enfrentam, quem passar pega o Cruzeiro nas oitavas. Então o Cruzeiro conseguiu ainda desfalcar, de certa forma, o rival. Tá esperando o anúncio oficial, tem um anúncio próximo. Acho que foi um bom reforço, embora no ano passado ele tenha tido alguns problemas de lesão contornáveis. O Cruzeiro do técnico Fernando Seabra fechando nesta quarta-feira a preparação para o jogo diante do Cuiabá. É o duelo nesta quinta, a retomada para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, depois da derrota para o São Paulo, e o Cruzeiro buscando a reabilitação com um bom público no Mineirão. Mais de 20 mil ingressos já vendidos, tem hoje ainda, tem amanhã. A expectativa é de que o público possa alcançar realmente os 30 mil, que será um bom público em plena quinta-feira, o Cruzeiro vindo de derrota, 7 horas da noite, e o torcedor, mesmo assim, comparecendo. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Fernando Seabra quanto à definição do time, mas tendo Kaique na lateral esquerda e na frente, Arthur Gomes voltando a ficar à disposição. Resta saber se ele inicia este duelo diante do Cuiabá. Se o Arthur não começar, aí a chance, mais uma vez, deve ser dada a Gabriel Veron. A expectativa também pela lista dos relacionados, porque tem uma possibilidade do Papagaio não ser relacionado e do jovem Arthur Viana ganhar uma primeira chance de ficar pelo menos no banco de reservas neste compromisso. O Arthur Viana, que vem treinando normalmente com o elenco principal na Toca da Raposa 2. Ele que renovou o contrato até o final de 2026. Por falar em renovar o contrato, Cruzeiro já iniciando a conversa com o staff do zagueiro Pedrão. O contrato do Pedrão, a princípio, vai até a metade de 2025 e as partes iniciando as conversas, então, para que o Pedrão tenha o vínculo prorrogado. É a expectativa de todo o staff do jogador. Lautaro Dias, anunciado o acordo com o Independiente Del Valle, jogador chega na próxima semana para fazer os exames médicos e assinar o contrato de 4 temporadas. Caio Jorge também chega na outra semana, aí já para iniciar os treinamentos, ele que foi anunciado oficialmente nessa terça-feira com um contrato de 5 anos. Tá falado, pessoal?
Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!